Voltamos com a notícia de frente, mantendo a tradição e o compromisso do Grupo Gazeta de Comunicação de bem informar em defesa da cidadania do nosso povo. O programa Notícia de Frente dá seguimento à rodada de entrevistas com os 11 candidatos registrados para disputa ao Senado por Mato Grosso no período de 8 a 23 de outubro, que vão acontecer essas entrevistas. Cada entrevista tem duração de 30 minutos aqui no A Notícia de Frente. Os candidatos serão sabatinados seguindo uma ordem alfabética que ficou definida entre os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. Reunião essa que também oficializou regras e normas desta entrevista. E o nosso terceiro convidado é, respeitando a ordem alfabética, o Euclides Ribeiro, do Avante. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia. Muito obrigado, Nayara, muito obrigado, Haroldo. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com esse público maravilhoso. Vamos lá. Candidato, o senhor tem falado bastante na mídia que é contra os barões do agronegócio, que o senhor não levanta a bandeira do agronegócio. Mas o senhor fez a recuperação judicial de alguns barões do agronegócio, não? Fiz recuperações judiciais de vários produtores rurais. Durante minha vida, 25 anos trabalhando, eu tive um prazer, mas também é uma constatação não muito feliz de nós dizermos que tivemos que salvar mais de 424 empresas somente judicialmente em Mato Grosso e mais de 2.000 extrajudicialmente no Brasil todo. E muitos desses eu comecei, Nayara, fazendo o pequeno empresário, o microempresário. Era a dona da farmácia, a dona do supermercado, depois a dona que vendia distribuidor de alguns produtos médicos, até que isso foi crescendo. Comecei a pegar alguns bons produtores, alguns produtores maiores, depois maiores. Chegamos ao tal do mega produtor. E agora eu quero separar quem é produtor e quem é barão. Barão, hoje, é quem empresta dinheiro para produtor. Haroldo, nós levamos o nosso país... O senhor se refere às trades? Sim, às trades. O senhor se refere a Blairo Maggi? Principalmente porque, enquanto era produtor, hoje o Grupo Maggi é SA, o mercado é aberto, então a gente consegue ver o seguinte: o que tem de faturamento em trading já é maior do que tem de grãos. O que tem de banco já faz mais volume do que tem. O que tem de financiamento já é mais volumoso, já é mais importante ser banqueiro. E aí é uma crítica que eu faço ao nosso sistema. Todo brasileiro quer empreender para ganhar, para crescer, e quando cresce vira banco. Porque nós criamos um sistema em que emprestar, especular, agiotar é muito melhor do que simplesmente produzir. Temos hoje 60% da nossa produção, do nosso crescimento, é com base em consumo. E temos 63 milhões de brasileiros que não estão conseguindo consumir porque não tem crédito. Então nós estamos com um problema estrutural. Conquanto ser um problema estrutural, macroeconômico, afeta a psicologia, a mentalidade, a cabeça, a dignidade de todo ser humano na escala social. Esse é um dos 4 problemas que nós temos. Nós podemos falar de saúde, falar de segurança, falar de logística, mas o principal problema que nós temos hoje no nosso país é o endividamento. 63 milhões de pessoas endividadas. E como é que você, caso seja eleito senador, irá resolver essa particularidade do cidadão matogrossense? Porque, inclusive, num dos sites, você disse que você vai trazer mais emprego. Projeto. Né? Certo? Tá? Como é que você vai fazer isso, né? Ou seja, tentando encurtar a pergunta, você vai representar quem no Senado Federal? A população, o trabalhador, a pessoa que hoje está, primeiro, está sem emprego, porque temos aqui no Mato Grosso 200 Mas você, mil... enquanto senador, você não é representante do povo. Sou representante, eu sou representante do meu eleitor. Você é representante do Estado. Certo. Você é representante de uma federação, certo? Do Estado de Mato Grosso. O senhor vai estar lá defendendo os interesses do Estado e não necessariamente da população. Pelo menos essa é a diferença entre o deputado federal e o senador da República. Né? Então, na medida que o senhor é representante do Estado, né, o senhor não está ali para ouvir os interesses da população, mas sobretudo do Estado, sob o ponto de vista macroeconômico do país. Isso tem que ser pontuado, porque, veja bem, conseguir emprego para a população é praticamente impossível. O senador não tem condições de fazer isso em meio a 81 senadores. Eu estou tentando fazer o contraponto para tentar posicionar isso com relação às responsabilidades de um senador.
né? Então, estando ali enquanto senador, o senhor vai representar o Estado de Mato Grosso. A minha pergunta é a seguinte: do seu ponto de vista de representatividade, o que é que o senhor vai trazer, vai buscar para o Estado e, consequentemente, para a população, uma vez que o senhor seja senador da República? Eu entendo o vosso ponto, eu discordo, mas eu gostaria só de agora afirmar a minha posição. Claro. Entre o que tem que fazer um senador da República está legislar. Um senador da República tem o poder de legislar, representando os estados da federação. Temos uma Câmara, bicameralidade, entre os deputados federais que representam a população, o senador representa alguns interesses do Estado federativo e assim temos o Pacto Federativo. Isso. Temos também a tripartição de poderes, que vai fazer com que o Executivo fiscalize o Judiciário, que fiscalize o Legislativo, que por sua vez vai poder fiscalizar o Executivo. Sendo advogado, tendo trabalhado com direito, tenho lutado muito para poder fazer com que essa tripartição de poderes seja hoje respeitada e também equilibrada, coisa que não estamos tendo também no nosso Senado, no nosso STF e no nosso Executivo. Porque já temos há muito tempo essa classe de políticos que está em muito conchavo, em muito amizade, muito compadrio, em virtude da continuidade do poder, fazendo com que essas pessoas já hoje tenham relações que sejam muito difíceis de se dizer como republicanas. Voltando agora ao assunto do Senado, é sim da minha, aí é a parte que eu discordo, é sim da minha atribuição, Haroldo, eu ter que legislar. Enquanto legislador, nós temos projetos de lei dentro do Senado, e eu vou trazer para você o projeto de lei 3515, do qual participei já em 2010 para dizer, quando falava que a população estava endividada e tínhamos um sistema perverso financeiro que tolhe a capacidade. E eu falo tudo isso assim, com todo respeito à visão que me foi colocada, né, sobre a separação dos poderes e a função do senador. Está na função do senador legislar. Quando nós tivemos no Brasil, em 2010, em 2008, aquela crise, nós tivemos um endividamento muito grande, em virtude da crise do subprime. A partir dali, começaram-se a discutir, inclusive, sobre os pilares do capitalismo mundial, para saber se realmente temos que ter esse liberalismo total ou um pouco mais de controle estatal, regulamentação estatal. Em 2010, já trabalhava eu com recuperação de empresas, onde lembro que salvamos aí 200 mil empregos, salvamos mais de 2 mil empresas, e comecei a estudar que o endividamento do brasileiro, pessoa física, era muito alto. Temos, e isso hoje, isso permanece até hoje, porque temos 63 milhões de brasileiros que estão devendo. É o tio da esquina, a dona Maria, o seu João, que está tirando dinheiro do aposentado, que está tirando dinheiro do consignado para poder pagar, comprar o seu remédio. É o aluno que se forma, o estudante que se forma, já sai devendo o FIES. Como nós temos 60% da base nossa de crescimento voltada para o consumo, nós temos um problema muito sério. Porque é como se 1/3 da população ativa nossa, ela não consegue, é uma perna que seriam 3 pernas para andar, uma delas já não anda. Nós só estamos trabalhando com 2 delas. E a legislação, já em 2010, trabalhei para a proposição do projeto de lei 3515. E é lá no Senado que foi aprovado, voltou para a Câmara e agora vai para o Senado novamente. Sim. Então é no Senado que esse projeto de lei vai ser discutido. O senhor não acha muito longo? Não, eu acho que é plausível a proposta, não vejo problema. Ela tem um fim, ela tem um objetivo, mas certo. O senhor não acha que não é muito populesco? É minha opinião, só estou tentando falar diretamente ao seu eleitor, dizendo a questão do emprego, meu objetivo é o emprego, considerando o trâmite, uma vez que o senhor está lá, desenvolve um projeto de lei, esse projeto de lei vai para dentro das 12 comissões permanentes ou específicas, e essas comissões precisam ser... Estou errado? Não, o senhor está certo. Certo? Precisam ser desdobradas, estudadas profundamente, para depois se ter a maioria e depois se ter uma aprovação ou não dessa tentativa por parte de um senador de um estado federativo para poder mudar uma realidade. O senhor não acha que é muito longo esse processo justamente para poder conseguir isso? É longo, já foi percorrido muito tempo e só não estamos discutindo mais isso daí porque existe uma força muito grande contrária, porque essa força quer continuar tomando da produção e do produtor a capacidade de pagamento deles. Esse projeto de lei, ele já passou pelo Senado, ele já passou pela Câmara, foi discutido, a última audiência foi dia 20 de junho de 2020, quando teve a presença do
presidenciável do Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda, onde foi muito bem discutido. Está em que comissão esse projeto? Está na comissão, não, já passou da comissão, já está na Câmara Já Federal. Já está na Câmara Federal. Já foi aprovado no Senado, voltar na Câmara Federal para votação em primeiro turno. Certo. E depois, se tiver modificação, volta para o Senado. Como já há muitos destaques para modificação, é certo que haverá essa modificação. Agora, vamos falar da essência desse projeto? O que ele quer dizer? É muito simples. Todo cidadão tem que ter direito à possibilidade de pagar suas contas. Hoje nós temos os juros mais caros do mundo, 300% ao ano, porque o sistema financeiro quer que assim seja. Isso não existe. Vamos falar de spread bancário. O spread bancário, quando a Selic era 10%, o spread bancário era de 30%. Hoje a Selic está em 2%, o spread é de 47%. Então reduziu a Selic e aumentou o spread. Nós temos um sistema viciado. E eu quero denunciar que esse sistema viciado político, somado a um sistema financeiro, colocou-nos numa situação, numa enrascada, que nós, agora essa pandemia, o senhor quer taxar... com R$600 mais 300, nós vamos chegar até dezembro. O senhor defende uma taxação do lucro de grandes bancos. Então, o senhor não está alinhado com o governo Jair Bolsonaro, porque não é isso que o governo vem fazendo. Como que o senhor se considera? O senhor se considera um candidato que pode ter esse alinhamento com o presidente? Eu pergunto isso porque várias entidades estão apoiando candidatos que vão ter abertura ali em Brasília. O senhor vai ter candidato? O senhor não é um candidato de esquerda? Não, não sou de esquerda, não sou de direita. Também não adianta falar, porque esquerda e direita são rótulos que nos colocam para poder começar a criticar a nossa proposta. O Avante, pelo menos, é conhecido como centro-esquerda. Ele é da base do Bolsonaro. Ele é centro da base do Bolsonaro. Hoje, o Avante é centro da base do Bolsonaro. Não quer dizer que tudo que veio do Bolsonaro, que é uma crítica que eu faço ao Bolsonaro, a nomeação do nosso último presidente, nosso último ministro do STF. Há uma crítica a ser feita. Há uma crítica porque parece ser um garantista em uma situação que nós queremos agora, que é somar para dizer que a pena só pode ser cumprida após o trânsito em julgado. Em segundo grau. Como é que é o nome? Me ajuda aqui com a palavra. Segunda instância? Segunda instância. Prisão em segunda instância. Ele é um garantista que diz que não, que é só depois da segunda instância, depois da terceira instância, ou quarta, ou quinta, ou sexta, e décima se tiver. Só pode depois do trânsito em julgado. Acredito eu que estamos remando contra a maré. Então há aí uma crítica. Isso não quer dizer que sou contra Bolsonaro, muito pelo contrário. É uma pessoa que rompeu a barreira de uma corrupção que vinha ocorrendo no nosso país. E ele disse o seguinte: pega um celular, meu amigo, e vem para guerra. Então o senhor está alinhado com ele? O senhor estará se senador? Se senador, eu tenho alinhamento sim com o Bolsonaro em alguns pontos. Tem algumas críticas para fazer. Eu acho ele um patriota, rompeu uma barreira sensacional. Se não fosse Bolsonaro, eu não teria tido a coragem de entrar aqui na política para poder falar. Eu pergunto isso, candidato, porque entre os candidatos do Senado a gente vê bastante claras bandeiras. Entre os prefeitos, os candidatos à Prefeitura de Cuiabá é a bandeira da honestidade. Entre os candidatos ao Senado, ou é o agronegócio ou é o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a sua bandeira, candidato? Agronegócio ou Bolsonaro tem que ser essas duas? Qual que é a sua bandeira? Não, eu estou falando que ficou bem claro que existem duas bandeiras muito mais fortes. Ou as pessoas colam no agronegócio, ou os candidatos colam no Jair Bolsonaro. Vamos especificar. Qual que é a sua bandeira? Esse é o populismo. Eu estou perguntando para o senhor, qual que é a sua bandeira? A minha bandeira é cuidar da população que está endividada. Isso então, eu quero colocar na mesa. Isso a sua bandeira é a Comissão da Economia, por exemplo, no Senado. Você tem 12 comissões, aquela comissão ali vai estudar profundamente a economia do Estado do Mato Grosso e defender os interesses da economia. Pronto, essa é a sua bandeira. Vamos colocar, do Brasil. Claro. O problema não vai ser só para Mato Grosso. Claro. Não é só a Federação Mato Grosso que passa pelo mesmo problema. E aí eu até convido a população de Mato Grosso para o seguinte, Haroldo, é um problema que vem trabalhando há muitos anos no Brasil inteiro. Me permite dizer, mas eu montei um escritório, sou de Cuiabá, não sou nascido aqui, moro aqui desde os 5 anos. Muito tempo já nos conhecemos também, já de criança, né? Mas é o seguinte, montei escritório aqui, montei em São Paulo, montei no Brasil, vários estados do Brasil, e percebo isso no Brasil inteiro. Então, a hora que fala assim, eu defendo o agro, defende o agro também do risicultor lá no sul, do que vende cacau, que planta cacau lá no Nordeste, ou do cafeicultor em São Paulo, ou no sul de Minas.
Porque o Brasil inteiro está endividado. O Brasil inteiro achou um caminho para poder entregar tudo que produz a um sistema financeiro, que eu chamo de perverso, porque sabe disso. E impede, inclusive, vejam vocês, uma das pessoas, um dos repórteres, uma bancada que eu tenho, das mais conhecedoras de política e economia na minha vida. E não temos a disseminação do projeto de lei 3515, que está sendo discutido como um dos 4 pilares para o Brasil voltar a crescer, que é reintroduzir 63 milhões de pessoas ao mercado de crédito e consumo, porque hoje eles não estão conseguindo. Voltando à sua pergunta agora, minha pauta, eu não sou do agro e eu não sou do Bolsonaro. Eu sou pró-resolução de problemas econômicos que o Brasil tem. Porque dentro da economia está a falta da saúde. Falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a rodovia, porque estamos entregando os juros, estamos vendidos, estamos quebrados, estamos falidos, principalmente por conta dessa pandemia. E aí eu quero ajudar a pessoa lá na ponta a voltar a ter o nome. Com 63 milhões de pessoas de volta com o nome limpo, voltamos a consumir e a produzir, e a economia volta a rodar novamente. O senhor Essa falou é a minha bandeira. o senhor falou que é candidato dos pequenos, né? Quais são as suas propostas para a agricultura familiar? Porque hoje a agricultura familiar esbarra em muita burocracia. Os pequenos começam que eles não têm a regularização fundiária. Então, sem a regularização da terra, eles não podem obter nenhuma linha de crédito, eles não podem fazer nada dentro da propriedade. Qual que é a sua proposta, candidato? O senhor tem proposta para os pequenos produtores? Foi deixado para trás. Eu vou, por exemplo, para Barra do Garças, o problema fundiário lá é enorme. As empresas compraram as terras e agora estão entregando para todos os seus moradores ali, só que não tem um documento correto para poder entregar. Então, não tem o documento correto, esse é um problema muito sério. Não tem o documento correto, aquele que pegou o projeto familiar não consegue mais colher financiamento para poder plantar. Estive agora em Peixoto de Azevedo, Novo Mundo, Itaúba, são locais onde o problema de fundiário é muito grande. Contudo, temos lá alguns bons exemplos de assentamentos. Temos lá alguns exemplos de assentamentos que funcionam. Assentamentos que estão produzindo hoje. E como que nós podemos fazer para melhorar? Primeiro, a política nossa de incentivo a cooperativas e a assentamentos de terra é pífia. Hoje, com um técnico agrícola, um trator e 100 enxadas e aparelhinhos que você possa, ferramentas que você possa utilizar na agricultura, você consegue resolver 100 famílias. Isso não custa nada de investimento. É um técnico agrícola para 100 famílias. E você vai aqui em toda a região do Rio Cuiabá, do Vale do Rio Cuiabá, todas essas famílias ali, eu passo na rua de frente, fica todo mundo parado. Estão sem trabalhar porque não tem, nem o Estado entrou. Quanto mais chegar lá, a iniciativa privada para poder fazer funcionar. Nós temos que entender que o Estado não está entrando, quanto mais a iniciativa privada para poder chegar lá. E com quanto, e agora voltando à sua tese, isso também não é uma questão de federação para ser desenvolvida por um senador. Isso é uma questão local, de política local, onde a pessoa só tem que implantar o que já está colocado. Nós temos projetos de regularização familiar, fundiária, e temos leis para a agricultura familiar. Tem que fazer o gestor cumprir. O gestor tem que cumprir. Vamos falar de 2 temas bastante polêmicos, né? Primeiro, mas faltou falar, então, os seus projetos para a agricultura familiar, porque essa foi a pergunta. Fazer cumprir, exatamente, então, tá. Fazer cumprir. A lei já está aí. O que está faltando é o político poder fazer cumprir. E a lei ficou boa. A lei da agricultura familiar está boa. Falta só colocar os projetos para rodar. Muito importante que o nosso telespectador saiba quem é o candidato, né? Em todos os seus aspectos, de conhecimento profundo sobre o Senado, conhecimento sobre o Estado do Mato Grosso. Inadmissível você ter um senador que não conhece o Estado, né? E de temas polêmicos também, Euclides, né? Por exemplo, caso o senhor seja eleito, o senhor vai lidar com situações altamente polêmicas. Por exemplo, violência contra a mulher, pedofilia, estupro, né? Com relação à violência contra a mulher, transformar o crime em um crime hediondo, uma lei muito mais dura, muito mais célere e muito mais dura, né? Estupro, pedofilia, castração química. Qual o seu posicionamento enquanto senador da República quando o senhor estiver lá frente a situações como essa que o senhor tem que votar? A favor? É contra? Qual o seu posicionamento? Vamos falar só de tema espinhoso.
Vamos começar com o principal deles, então. Vamos começar, vamos com violência Aborto. contra a mulher, que eu gostaria muito de saber o seu posicionamento com relação a isso. Violência contra a mulher, absurdo. Pode colocar a pena como crime hediondo, vamos tentar colocar uma delegacia, colocar as mulheres com delegacia. Porque, por exemplo, Várzea Grande não tem nem delegacia contra a mulher. A mulher apanhou, tem que entrar no ônibus, vir de lá para cá. Já tem que entrar no ônibus, toda apanhada. Mas Várzea Grande não tem nem a central 24 horas funcionando, porque os funcionários tiveram que vir para a delegacia da mulher em Cuiabá trabalhar, foram remanejados. Então, A partir das 18, então, eles vêm para Cuiabá. Vem A pra mulher Cuiabá. agredida tem que vir para Cuiabá. Aí, veja um absurdo. Então, a gente, não é assim também que, olha, se fosse só, vamos colocar a pena então, prisão perpétua para quem bater em mulher. Não vai só isso aí adiantar. Temos que ter os políticos, os governantes, as pessoas que estão aqui no poder há 30 anos sem fazer nada, na minha visão, e me permita fazer essa crítica, porque para mim, e isso só que me fez entrar na política, para mim esse pessoal não está fazendo nada, eu não sei o que estavam fazendo durante esses 30 anos. Eu estava trabalhando, salvando empresa, salvando emprego, na minha vida privada, nunca participei da vida pública. Agora, quem estava aqui deixou de cuidar do que precisava. Não cuidou da economia, não cuidou da saúde, não cuidou da educação, não cuidou da segurança, não cuidou da infraestrutura. Cuidaram dos interesses de fazer esses financistas do agronegócio, porque não são barões, são financistas do agronegócio. Falou, não, isso aqui, vamos fazer disso aqui uma grande fazenda, essa fazenda é minha, e agora 30% do PIB é meu, 40% das terras é do meu grupo aqui, é uma grande fazenda. Somos funcionários de uma grande fazenda, praticamente escravos. Como é escravo todo cidadão hoje que está preso no sistema financeiro. Existe uma escravidão financeira hoje no Brasil. Voltando ao tema polêmico, falei da mulher. Não vai ser só mudar a lei, é fazer aplicar o que a lei já tem. Tem até alguns pontos que já são muito interessantes na lei, que permite você fazer a denúncia anônima, que permite você ir direto na delegacia e ali a prova já está a favor da mulher que está fazendo a denúncia. Hoje já está mais simples para você poder correr com tudo isso. Agora, se não tiver delegacia, o que adianta ter a lei? Aborto, sou a favor da vida. Agora vamos pegar um caso extremo, que a gente nem nós conseguimos imaginar. Criança de 10 anos foi estuprada, está para nascer o filho e está correndo risco de vida. Que situação mais esdrúxula, coitado de um senador que em um programa de televisão tem que explicar qual que é a posição dele quanto a esse assunto. Se tiver que me deparar em um momento com uma lei tão polêmica como essa, eu vou me curvar ao anseio da população no momento e no tempo correto. Até lá, eu tenho que entender que eu sou um instrumento da vontade da população. Sim. Então, eu não posso, enquanto eu tenha uma posição minha, eu acredito que não adianta eu externar de forma contundente e falar que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, porque no momento certo eu vou ter que apoiar a população que está falando. Porte de armas, desculpa. Não, pode continuar. Porte de armas. Mais um assunto polêmico. Sim. Vou entrar em todos. Temos um caso concreto em Mato Grosso que mostrou que a porte de arma para pessoas com 16 anos, com 18, tem vários, tem que mudar, né? Tem vários no Brasil. Agora, o cidadão ter o direito à arma, apoio, sim, mas com os rigores maiores do que estamos soltando hoje. Agora vamos a um ponto polêmico, até mesmo para ser esclarecido isso perante a população, os nossos telespectadores. Recentemente, um áudio do presidente do PDT, Allan Kardec, deputado estadual Allan Kardec, vazou, e nele ele falava do apoio ao senhor, de se fazer essa grande aliança entre Avante, PDT e o PROS, de Gisela Simone. E ele falava em recursos financeiros e estrutura. Houve alguma troca, ou esse apoio, para se ter esse apoio do PDT, houve algum benefício em dinheiro, candidato? Óbvio que não, seria crime. Desculpa a contundência, não foi para você, claro, foi para deixar bem firme que óbvio que não. Sim, claro. Já que o senhor está à vontade para responder, fique à vontade. Sim. Eu conversei ouviu com o áudio, né? Ouvi, eu achei até interessante, porque eu gostei daquele áudio, eu quero ser sincero com o deputado. Inclusive ele mistura que o senhor apoia o Ciro, mas também o senhor está alinhado com, mesmo o senhor estando alinhado com o Bolsonaro. Se eu pudesse que todos soltassem um áudio daquele falando de mim e isso viralizasse, as pessoas iriam me conhecer muito bem. Então eu gostei daquele áudio lá, porque fala exatamente. Pois é, mas o que o senhor entende por estrutura na política? Não, mas ele fala em recursos financeiros também. Fala em recursos financeiros, fala em estrutura, fala em tudo. E obviamente quando nós sentamos para poder negociar, para poder falar, eu quero o seu apoio, você quer o meu apoio, todos nós temos que fazer uma coisa que é, qual é a nossa programação de campanha?
Aonde que nós vamos fazer campanha? Nós vamos fazer campanha em Confresa, nós vamos viajar para Confresa, nós vamos viajar. Ele falou, o Euclides tem condição de fazer uma campanha boa para ele. Financie minha própria campanha. Cuido do meu dinheiro na minha campanha. Nunca peguei nenhum centavo público para fazer campanha, para cuidar de investimento de meus negócios, ou sequer para pagar um cheque especial ou um cartão de crédito meu. Todo o dinheiro que estou colocando na campanha é meu. Então, coloco ele dentro das regras que são muito rígidas e inflexíveis do TRE. E uma vez feito tudo isso, eu vou ter que prestar contas. Se eu presto contas e estiver errado, eu posso ser cassado, eu posso sequer tomar posse, que é o que aconteceu com o exemplo da própria vaga que estamos pleiteando. Tudo que eu estou fazendo está sendo feito dentro da lei, obviamente. E agora, a hora que ele fala, você descontextualiza, e depois ele também pode explicar, eu acho até que vocês deveriam chamá-lo, se possível. Esse é o momento não é o dos momento certo, candidatos. né? É dos candidatos. Mas assim, eu quero até que explore isso com o deputado Alain, para que ele justifique, explique. Sim. Porque eu não vi nada errado, ele não viu nada errado, quem ouve não vê nada errado, o Ministério Público não viu nada errado, ninguém está vendo nada errado nisso. Então, é um factoide que foi colocado. Candidato, falando em nada errado, eu gostaria de saber o seu posicionamento com relação a uma situação bastante delicada em nosso país. Nós temos um país em que a desigualdade social, a injustiça social é enorme em nosso país. Enorme. E o senhor é advogado, o senhor lida também, tem contato com magistrados, né? O que o senhor acha de um país que tem milhares de pessoas sem teto, milhares de pessoas sem casa e paga auxílio moradia para juízes e desembargadores, muitas das vezes juízes que têm 30, 40, 50 imóveis e por isonomia acaba pagando a todos os outros juízes. O senhor não acha isso um tanto desigual? Qual que é o seu posicionamento com relação a isso? Muito desigual, totalmente errado. Temos super salários, temos um teto constitucional de R$36 mil, R$37 mil. E depois do teto constitucional, colocamos um monte de penduricários em cada salário de cada cidadão que está no poder público. Acho isso um absurdo, acho isso errado, acho que não pode continuar. Isso faz parte da reforma administrativa do Estado. Isso fará parte da reforma administrativa do Estado, que infelizmente, acredito eu, não será esse ano. Teve pandemia, o pessoal está votando por WhatsApp, não teremos reforma administrativa, não teremos reforma tributária. Coisa que urge que façamos. Junto com o projeto de lei, se me permite, 3515, tem essas duas aí que são importantes. Mas o projeto de lei... Esse 3515 está bem estudado, né? Está na ponta da língua. Na ponta da língua. É importante, já andou, já passou pela Câmara, né? Já. Sem dúvida alguma precisa andar. Falando da reforma tributária, é claro que vai ser a grande discussão, principalmente no próximo ano. O senhor tem uma posição clara a respeito disso, candidato? Porque existem aí prós e contra da reforma do jeito que está. Tem a tentativa de colocar mais um programa social dentro da reforma tributária, que é agora o Renda Cidadã, e também algumas taxações que acabam impactando a sociedade como um todo, por exemplo, para a área médica. Qual que é a sua posição a respeito da reforma tributária que hoje tramita? Desculpa, a reforma tributária, Nayara, para mim só tem uma coisa para ser feita. O cidadão pagar tributo chama imposto porque é imposto, não é vontade nossa. Nós não vamos lá, olha, estou a fim de pagar um imposto hoje, ninguém acorda com isso. A forma mais justa de você cobrar qualquer imposto é você falar, estou tirando de você, Nayara, mas também estou tirando de você. Quando a gente pega um pedaço de pão e divide, a gente quer dividir no meio, certinho para os dois. Mas não pode tirar igual, né? Concorda comigo? Eu acredito que eu sei onde você vai chegar, que é na progressividade, não, ou na regressividade do pode ser imposto. pelo consumo. Isso é de uma injustiça muito grande. Você não concorda comigo? Não é Quer pelo dizer, consumo. o Eraí Imagem, né? Vou dar nome aos bons, Legal. Né? O Eraí Imagem, tá? Fatura, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de reais, não faço a mínima ideia de quanto ele fatura. Quando ele vai comprar o arroz dele lá no supermercado, o imposto do arroz dele é igualzinho ao imposto do seu Zé da couve. Tá entendendo? Isso é de uma injustiça fora do comum. Quer ver a injustiça? Posso continuar assim? No seu mesmo raciocínio, o senhor está certinho, garoto. Para ele, se o imposto do arroz é 30, 40 ou 50, não faz a menor diferença, porque é 1% do que ele ganha. Isso. É o que vai servir no imposto do arroz. Exatamente. Agora, para o pobre, ele vai pagar o arroz ali, 50%, aumentou o preço do arroz, exatamente. 50% do orçamento dele é o arroz. Então, o senhor é a favor de que os ricos paguem a conta dos a taxação que não pela têm propriedade. Sem a capacidade contributiva. Essa é uma tese do direito tributário. Vamos pagar de acordo com a capacidade contributiva do cidadão. É um princípio constitucional.
Temos que pagar de acordo com a capacidade contributiva. Quem tem mais capacidade vai pagar mais. Quem tem mais, menos, deixa eu entender, paga porque eu não entendo isso, entendeu? Estamos Capacidade, quase no final, viu? capacidade Contributiva. contributiva, então tem uma ligação direta com propriedade, né? O senhor tem 20 segundos para responder, candidato. 20 segundos. Não vai dar tempo. Capacidade contributiva é o quanto que a pessoa tem de poder para pagar. Pode ser em qualquer tributo, da taxação do dinheiro que você entrou como lucro Certo. ou da sua propriedade. Quem ganha mais, paga mais. Tá. Isso é o que tem que ter colocado. Candidato, assim como todos, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais ali na tela. Nayara Haroldo, agradeço muito poder participar com vocês aqui, a todo telespectador. Meu nome é Euclides Ribeiro, eu sou candidato ao Senado, número 700. Tenho minha suplente como professora Francileide, professora aposentada, servidora pública, que está cuidando de todos os interesses dos servidores públicos, e ela é de Rondonópolis, Mato Grosso. Queremos que vocês conheçam as propostas dela. E no norte do Araguaia, na região do Araguaia, em todo o Araguaia, temos como nosso representante Hernando Cardoso, que é o empresário industrial, gerador de empregos e que trouxe a indústria de esmagamento de soja para competir com as multinacionais. Olha a coragem desse cara. Então, e eu, advogado, pai da Rafa e do Léo, casado, professor de Direito também na universidade, estou querendo colocar isso porque as pessoas estão falando que eu não entendo de lei, não posso estar lá porque eu sou muito novo, não tenho experiência. Sou professor de Direito também e agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês. Euclides Ribeiro 700, muito obrigado e tenha um bom dia. Certo, candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Obrigado, de Frente. Euclides. Obrigado a todos. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Gente, muito obrigada, Haroldo. Vamos Valeu. então, só lembrando que amanhã a gente vai receber o Feliciano Azuaga, que é do Novo, aqui no A Notícia de Frente. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Um excelente feriado, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida também. Você fica agora com Fala Brasil. Tchau, gente, até amanhã.